Boa noite, professor. Boa noite, Matheus, tudo bem? Tá me ouvindo bem, todo mundo? Sim, eu te ouço, você me ouve bem? Também. Bem, eu vou Maravilha. começar me apresentando, certo, professor? Para a gente começar aqui. Bem, eu me chamo Matheus Gabriel, para quem não me conhece, eu sou de João Pessoa, Paraíba, aluno do 10º período da Universidade Federal da Paraíba. Atuei no grupo de extensão Defesa dos Direitos Humanos e também no Núcleo de Justiça e Direito Animal da Universidade Federal da Paraíba. E fiz a primeira fase da OAB no 8º período e fui impedido de fazer a segunda por conta da pandemia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ativismo judicial, mas antes vamos conhecer o nosso convidado, o professor Luiz Fernando. Professor, se apresente aí. Obrigado, Matheus. Uma boa noite a você, a todos que nos ouvem, né? Agradeço, antes de mais nada, pelo convite aí, de nós fazermos com que essa live de fato aconteça. É muito interessante, antes de mais nada, imaginar o quanto a tecnologia nos aproxima, né? Tu tá aí na Paraíba, é isso? E eu João estou Pessoa. aqui em João Pessoa, e eu estou aqui em Santa Catarina e estamos utilizando aí com muita alegria dessa tecnologia para poder trabalhar um pouquinho juntos, né? Enfim, muito rapidamente, então, Matheus, a minha apresentação, na verdade, eu sou advogado e professor universitário desde o ano 2007, lá se vão 14 anos, né, no ensino superior. Eu tenho meu mestrado na área do direito internacional, são dois mestrados, um dentro do direito internacional e outro dentro dos blocos econômicos, e atualmente eu faço meu doutorado em ciências jurídicas, né, onde contempla aí algumas informações voltadas a essa perspectiva de refletir um pouco sobre a ordem filosófica do direito, né? Não se atendo exclusivamente à questão interpretativa da lei, sim o conhecimento da razão dela ser criada, o porquê, quais seriam as súplicas sociais que trazem aí a criação da norma, né? Então, antes de mais nada, gostaria de desejar aí sucesso para você, Matheus, agora praticamente colega nosso aí da Ô, advocacia, né? rapaz. Bastando apenas aí essa segunda fase que você foi impedido por situações adversas, né? Mas logo, logo isso se resolve. Tu conclui Isso. a tua segunda fase e receberá a tua carteirinha aí com grande êxito, ok? Ah, obrigado. Então, o tema de hoje vai ser ativismo judicial e a importância desse tema não só para a gente, que é operador do direito, mas também para a sociedade em si, né? Um tema que está no cotidiano da sociedade e merece sim uma reflexão. Desde já eu gostaria de saudar todos os presentes nessa live, agradecer desde já pela atenção e vamos começar a temática conceituando ativismo judicial. Então, professor, o que é ativismo judicial? Muito bem. Então, Matheus e quem nos ouve, o ativismo judicial, em verdade, é um fenômeno, né? Um fenômeno interessante, valoroso de se conhecer, né? Dos acadêmicos de direito, dos profissionais em direito conhecer, e funciona da seguinte maneira: quando a atividade judicante ou quando os julgadores acabam atuando com a sua função atípica, ou seja, esse ativismo seria uma forma ativa, o próprio nome descreve, de tentar atuar dentro de uma perspectiva que não é a sua função típica. Todos nós sabemos aqui que a função típica dos julgadores é processar e julgar, apreciar casos, né, que sejam levados até o Poder Judiciário. E as funções, então, atípicas seriam, na verdade, quando os julgadores eles se manifestam, né, através dos seus votos, através das suas atividades de decisão, em assuntos que são alhures àquilo que deveria estar restringido à ordem jurídica, isto é, quando os magistrados trazem elementos voltados a um ponto de vista político, um ponto de vista econômico, um ponto de vista social, né? Outras questões que não são estritamente jurídicas, as quais, em verdade, né, antes de darmos sequência aqui, devemos desmistificar, Matheus, no sentido de que não pensar que o ativismo judicial seja algo nefasto ou algo ruim. Pelo contrário, na verdade, sabendo utilizar
do instituto de uma forma inteligente, de uma forma adequada e pertinente, ela é até válida, porque em alguns casos o julgador, sendo representante do Estado também, ele pode colaborar, né, trazendo algumas conotações normativas, desde que, logicamente, não extrapole a sua função institucional, que é, antes de mais nada, julgar, né? Deixando a arte de legislar, a função inerente de legislar, obviamente, a sua função típica, que é do próprio Poder Legislativo. Ah, bacana. Então, a todo mundo aí que nos assiste, é interessante da fala do professor, pessoal, a gente compreender o seguinte, que o ativismo judicial ele é um fenômeno que ocorre no mundo todo, isso é importante que se diga. É importante também, pessoal, a gente colocar que é fundamental a atividade do poder judiciário na sociedade, porque hoje a gente tem muitas correntes de pessoas dizendo que essa atividade é prejudicial e, pelo contrário, é muito positiva para a sociedade em dada medida. E é importante a gente entender desse conceito de ativismo judicial, meus amigos, o núcleo desse conceito, que é o seguinte, é uma ação do Poder Judiciário mais ativa em determinados vácuos de determinados poderes. Evidentemente, e evidência, a gente tem o Poder Legislativo, que a ele foi competido legislar. Mas, de certa forma, é importante a gente salientar, professor e todo mundo que nos assiste, que esse ativismo está presente também no Executivo, por meio das medidas provisórias. A gente também tem no Poder Legislativo, por meio das CPIs, né, uma tribunalização. Então, perceba que é um fenômeno corrente em todos os poderes. E de certa forma, é importante a reflexão da temática, pessoal, e professor, e no meu ponto de vista, porque coloca à tona a questão de percebermos que aquele conceito que veio lá desde Aristóteles, Montesquieu, da separação dos poderes, hoje ele tem uma nova realidade. E isso é fundamental para a nossa sociedade. Acredito que é fundamental porque cria na nossa sociedade um novo conceito, que é um conceito de saudando aí a todos, né? E eu queria saber do professor agora, por que cada vez mais a gente tem esse ativismo na nossa sociedade. Perfeito. Parabenizo, Matheus, pelas tuas palavras. De fato, concordo em absoluto, né? São valorosas. É importante que nós entendamos que o ativismo judicial não é algo que se pretenda trazer algum dano ou uma deteriorização a um sistema do judiciário como um todo, pelo contrário, né? O fato é que esse assunto está verdadeiramente em voga atualmente, especialmente no nosso país, porque nós estamos sentindo talvez aí uma atividade exacerbada, né, do judiciário em relação a determinados assuntos. Mas isso não quer dizer que não tenha existido ativismo judicial desde sempre, né, dentro do nosso Supremo Tribunal Federal ou em qualquer instância judicante. Né? Essa é uma necessidade que se tem de o Poder Judiciário, de fato, poder trabalhar. Né? Não há como imaginar que se pense que o magistrado ele não tem convicções sobre determinados assuntos, ele tem a sua convicção e, de certo modo, ele acaba repercutindo nos seus votos, nas suas decisões. Né? O que acontece é o seguinte, a partir do momento em que nós temos um progresso da sociedade, igualmente vão mudando os comportamentos frente aos poderes. Né? Assim como tu fez uma excelente rememoração aí acerca da maneira tripartite do poder, né, entre o legislativo, o judiciário e o executivo, de certa maneira nós também estamos sentindo esse fenômeno, e é por isso que eu iniciei a nossa live com essa palavra específica, porque a ideia de fenômeno ela é transitória, ela vai mudando, ela vai alternando conforme as necessidades. E aí calha muito bem a tua pergunta, o porquê razão que nós temos o judiciário, ou perdão, essa atividade de atuação, né, judicial tão ativa dentro da nossa cidade. Por uma questão de necessidade, na verdade, Matheus. A gente percebe
que, em que pese nós tenhamos um grande número, né, de normas, regulamentos, um ordenamento jurídico bastante grandioso dentro do nosso país, ainda assim há uma reticência muito grande de determinados assuntos mais polêmicos, né, de o legislativo encarar, entende? E o que acontece? É mais ou menos como, peço desculpas a quem está nos ouvindo pelo palavreado, mas é mais ou menos jogar a batata quente na mão do outro. Ou seja, nós, legislativo, temos um certo receio, né, de normatizar, regulamentar determinado assunto, vamos deixar para alguém fazer na nossa mão, que aí pelo menos a responsabilidade não fique para nós. E acaba deixando, claro, quando incidentalmente ou originalmente, depende, chega até às mãos do Supremo Tribunal Federal, se nós estivermos falando de alguma conotação de ordem constitucional. Aí, me parece um pouco importante que nós façamos uma reflexão no sentido de que, desse modo, é que gera o problema, que gera o perigo, porque, de certa maneira, esse ativismo judicial acaba ficando na mão de poucos que acabam regulamentando assuntos de alta conotação ideológica, religiosa, sei lá, né, política, enfim, e que fica apenas restrito àqueles que tecnicamente nem foram eleitos para tal, né? Os nossos ministros sequer foram eleitos, foram nomeados, enfim. Né? Então, existe uma pequena celeuma aí que deve ser levada em consideração. Tá? Então, me parece que o que faz existir esse crescimento exponencial de ativismo judicial dentro da nossa sociedade brasileira hoje, Matheus, e quem nos ouve, é a necessidade premente da nossa sociedade de ter respostas sobre determinados assuntos que o legislativo fica receoso, ou poderia eu ousar dizer, amedrontado de encarar e regulamentar a contento. É interessante essa a sua fala, professor, porque é o seguinte, e aí é importante, porque o tema é tão importante, né? Pessoal, perceba que hoje a gente tem um discurso muito forte de determinados grupos, de fechamento da STF, de termos como ditadura do judiciário. Então, conversar sobre ativismo é fundamental. E aí é importante salientarmos o seguinte: o legislativo, ele legisla até quando ele se omite. E é muito importante salientarmos que temas de caráter majoritário, né, sociais. Vou dar um exemplo prático aqui. A questão do casamento homoafetivo, por exemplo. A questão da utilização de células troncos embrionárias. Então, tudo isso, o legislativo, ele sabe da importância da temática, mas por ser conservador e querer agradar determinados grupos, ele se omite. E aí não dá para essas minorias ficarem sofrendo a sanção de uma falta de uma regulamentação, ou até mesmo de uma decisão, para que eles tomem determinados comportamentos. Hoje a gente tem um grande dilema, e aí quem nos assiste sabe muito bem o que eu estou falando, é a utilização da cannabis para fins medicinais. Veja, o STF vai ter que decidir acerca dessa temática uma hora, e aí há uma briga muito grande acerca dessa temática. Então perceba que essa temática do ativismo judicial é uma linha muito tênue. A gente tem que o próprio poder judiciário e os outros poderes e a própria sociedade deve evitar os excessos de todos os poderes, inclusive do judiciário, mas é importante salientar que em dado momento a gente vai ter a intromissão de um poder no outro para que as coisas funcionem, que na verdade é bem assim. E a gente, o povo, não pode estar esperando isso. Então, de fato, eu acho muito importante essa atuação, acho que é muito válido e o STF, ele faz essa função, porque o legislativo, muito moroso, e temas que são centrais na sociedade, ele não costuma mexer, deixa parado e tem que ter essa introdução. E é muito interessante a gente perceber que ele legisla até quando ele se omite. Então é muito importante perceber isso. Viu, Matheus, até comentando acerca desse assunto que tu está falando, você veja só, o que tu traz, o que tu afirma realmente é muito relevante, né, se nós pensarmos no seguinte sentido. O legislativo, a partir do momento em que ele atua mesmo, né, não querendo, ele está meramente cumprindo a função a qual ele é institucional. Então, não dá para imaginar que ele esteja
efetuando algum tipo de atividade que não seja aquela que está condicionado a tal. Então tá tudo certo. Acontece, e isso acontece, claro, como um fenômeno dentro do nosso país, da seguinte maneira, e o porquê desse crescimento tão exponencial de ativismo judicial dentro da nossa sociedade brasileira. É, nós temos remédios constitucionais, nós temos controle de constitucionalidade previsto no nosso texto constitucional, que o que acontece? Uma vez que os legitimados ativos percebem a possibilidade de fazer uso desse tipo de ação específica para chegar ao STF, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, sabe-se, né, com o conhecimento técnico de entidades sindicais, entidades de classe que estão legitimados por partidos políticos, enfim, ingressar com esse tipo de ação, que eles sabem exatamente que o judiciário ele não pode se eximir do resultado, isto é, de trazer uma resposta. Por isso que encontra como se fosse uma via de atalho, né? Como se fosse um atalho de resolver assuntos aos quais, de fato, a morosidade do legislativo acaba chegando a determinado momento em que cansa, né? A sociedade acaba cansando de esperar sobre aqueles assuntos que são tão ansiados, né? Então, me parece relevante tomar esse ponto aí também como em consideração e também tocando mais num outro assunto que tu acabou versando, veja bem, não há como nós imaginarmos que um poder não toque por sobre o outro, porque eles estão, de certa maneira, entrelaçados. Essa é a condicionante constitucional democrática. É natural que seja assim. A teoria montesquieniana descreve que são poderes autônomos entre si, né? E um fiscaliza o outro. Mas na prática, não há como imaginar que o executivo não irá necessitar do produto da atividade do legislativo e vice-versa, como o judiciário ao mesmo tempo, né? O judiciário, de uma certa maneira, ele julga como o direito objetivo, e o direito objetivo é produto do trabalho do legislativo. Então, existe uma relação. É impossível imaginar que sejam absolutamente independentes uns dos outros. Na teoria, tem a sua independência, mas na prática, eles coadunam um com os outros com a intenção de colaborar, né? Com a ideia de avançar a sociedade e os interesses que digam respeito a ele, né? Aham. A Malu, uma colega nossa aqui do Insta, ela colocou aqui nos comentários, vocês acham que há uma hipertrofia do judiciário no tocante a atividades estatais? Hipertrofia do judiciário em relação às atividades estatais? Eu não sei dizer, não saberia dar uma resposta assim absoluta, porque isso depende muito, é muito subjetivo. Eu acredito que o judiciário, ou melhor, falando dos órgãos de cúpula, talvez, do judiciário, né, de um Supremo Tribunal Federal, de um Superior Tribunal de Justiça, do próprio Tribunal Superior do Trabalho, enfim, eles acabam tendo a sua atividade no momento em que se chega até eles, né, a provocação da sociedade, né, dependendo da maneira de como é que se pode chegar até elas. Então, imaginar que haja uma forma condensada, fechada, atrofiada, me parece um pouco perigoso, porque não dá para a gente imaginar que os magistrados, especialmente os ministros que estão lá acima, saiam caminhando pela rua de Brasília, Distrito Federal ou onde quer que seja, né, distribuindo sentenças aí ou colaborando excessivamente para entidades estatais ou ao contrário, né, ou enfim, dependendo do ponto de vista. Então, me parece assim que a gente precisa entender até onde que o judiciário pode chegar. Se nós já estamos discutindo o assunto do ativismo judicial, porque nós imaginamos que, em certa medida, o judiciário está extrapolando a sua autoridade e o seu poder, se chegar a esse ponto de imaginar que precisa dar maior, né, potência a eles, talvez seja algo que seja demasiado. Aí depois a gente acaba perdendo o controle, né? A questão do ativismo judicial, de uma certa maneira, Matheus, e a quem nos indaga ali, peço desculpas, esqueci o nome, me parece ainda Malu. ser controlável, né, a Malu? Ainda assim controlável. Agora, aumentar demasiadamente aí o poder, daí realmente a gente não tem mais nenhum tipo de controle, pode cair por terra até princípios elementares do nosso texto constitucional, né, ou, lamentavelmente, na pior das hipóteses, Deus que me livre, poderia gerar até um dano grande a um Estado democrático, né? É, eu acho que é super válida essa pergunta, e é como eu falei, é uma linha muito tênue.
Quando a gente pega a atuação do Poder Judiciário, e na maioria dos casos vem acontecendo essa atuação relacionada a direitos sociais e focado realmente em minorias. E até aí eu acho muito válido essas questões. E aqui ela me pergunta, deixa eu ver aqui, até onde você acha válido essa atuação. Então, eu acho válido que exista essa atuação do Poder Judiciário em dadas circunstâncias, mas que os outros poderes eles tenham legitimidade para fazer o controle. E não dá para o judiciário atuar e acabou-se. Não. Existindo esse controle, inclusive da sociedade, porque a gente esquece desse polo, a sociedade é um fiscalizador da atividade administrativa, então eu acho super legítimo. Se há um descontrole, os poderes, inclusive o povo, deve fazer o devido processo para que isso não aconteça. Eu acho assim, a atuação hoje do STF, em sua maioria voltado para os direitos sociais, eu acho que está super bacana. Eu acho que está no limite. Diria que está no limite. Mas, enfim, eu acho que é por aí o caminho. Eu concordo em gênero e em grau tudo que tu falou, Matheus, né? Lamentavelmente, nós que somos os representantes da sociedade, nós somos a sociedade, né? Em certos momentos esquecemos, né, dessa função tão nobre que temos de fiscalizar, né? Em que pese seja difícil células sociais assim alcançarem, por exemplo, órgãos de cúpula para esse fim de fiscalização, nós temos representações muito fortes, né? Os próprios partidos políticos ou então entidades até privadas que têm essa força que é concedida pela população para que haja uma restrição na atuação, né? Então é interessante nós termos esse balizamento de imaginar que o ativismo judicial é algo bom, né? Ou seja, se utilizar ele assim, em doses homeopáticas e corretas, é algo bom, é algo que nos traz favorecimento, de uma certa maneira, podemos interpretar como um poder colaborando com o outro, né? Se estiverem trabalhando de uma forma solidária, maravilha. Claro que a partir do momento em que houver uma diferença, né, e não houver mais solidariedade, tiver amarras políticas, e aí que está o grande perigo, se houver amarras políticas, é que acaba gerando dano. Então, enquanto estiverem atuando, como tu bem trouxe a lume aí, a ideia de direitos de minorias, de assuntos assim que carecem de uma resposta um pouco mais imediata, porque de fato isso vai satisfazer uma parcela da sociedade para esses assuntos, me parece ser bastante relevante. Mas há uma linha muito tênue, a todos que nos ouvem, pensem, uma linha muito tênue entre a atuação do ativismo judicial e a politização da justiça, que por coincidência o colega que acabou de usar essa palavra, o problema é a politização, eu usei e chegou a informação. É exatamente isso, essa politização é que gera uma situação bastante mais complexa. Então, se nós estivermos falando do instituto jurídico da atividade, né, do ativismo judicial, me parece crível e aceitável. A partir do momento em que julgadores pretendem começar a trabalhar muito mais como cabos eleitorais e aí utilizar as suas funções institucionais nesse fim, aí a gente vai ter um outro assunto para uma outra live, que daí é muito mais polêmico, certamente. Isso, isso. Inclusive, também é importante, pessoal, a gente salientar o seguinte, que a gente não pode pegar e banalizar o ativismo, que eu acho que é um perigo também muito interessante. É como, por exemplo, danos morais, né? Houve um tempo na justiça que tudo era dano moral. Então, assim, não dá para banalizar o ativismo judicial, tampouco o dano moral. Então, esses cuidados, esses controles que devem ser feitos para que o Instituto, o fato, ele funcione de forma coerente. Então, acho que é bem o caminho por aí. Eu vejo o seguinte, eu concordo também, Matheus, com isso, e eu acho que, na verdade, o ativismo judicial não, talvez com um cuidado um pouquinho mais, de uma inteligência da nossa sociedade, não vai chegar a ser banalizado, porque é uma outra conotação, né, uma conotação onde o judiciário, de uma certa maneira, está cumprindo com a sua função também. Né? Não é típica, é exceção, né? É incidental, lembrando, né, da questão mais doutrinária, é incidental, mas ainda assim está previamente entabulado como uma maneira de atuar. Né? O grande problema que poderia vir a ensejar alguma situação complicada seria
o que a gente vê acontecer um pouquinho, eu vejo isso ocorrer de uma certa maneira, é uma tentativa, assim, de denegrir a imagem de um Supremo Tribunal Federal, às vezes, porque existe, em certos momentos, um voto de algum julgador que ele se manifesta mais, assim, de uma forma mais profundente, né, acerca de uma conotação política. E aí existe uma doutrinação. O ministro X já demonstrou que ele tem um partidarismo político Y. Daí sim que a gente começa a perceber um problema um pouquinho maior. Mas o ativismo mesmo não é um problema gritante, uma mazela. O que pode, lamentavelmente, acontecer é que no Brasil é concedido, às vezes, poder em demasia aos julgadores. Aí que, né, alguns benefícios, uma ordem muito grande, e isso, de fato, pode gerar um complicador. Né? Até então, me parece que está controlável, não controlado, controlável o ativismo jurídico. Né, o judicial, perdão. A partir do momento que tiver aí algumas outras características que forem sendo inseridas aos julgadores, que poderão se manifestar muito fortemente questões políticas e econômicas, poderá parecer assim que está diminuindo a atuação do executivo, o ministro da economia então não está atuando corretamente porque o certo é como o juiz está pensando. Cuidados maiores aí que a população tem que ter na leitura quando se apresenta, né, pela mídia aí, o que acontece no cotidiano de um judiciário, especialmente as questões que envolvem o próprio instituto do ativismo. Isso é interessante mesmo, professor. Agora, professor, eu queria saber do senhor, como a gente sabe, a Constituição, no artigo 2º, ele prevê essa separação dos poderes, né, e isso forma o nosso Estado democrático de direito. Isso é claro. O que é que o senhor acha desse ativismo? Há um risco ao nosso sistema democrático, a atuação mais eficaz, mais plural do STF, do judiciário em si? O senhor acha que há um perigo para a nossa democracia esse ativismo? Indagação muito coerente e muito inteligente, Matheus, parabenizo pela pergunta, e eu acho que sim, né? Veja só, o ativismo judicial é um instituto aceito passivamente dentro do Estado democrático de direito, né? Os juízes têm a livre convicção, né, para os seus votos de julgamento, obviamente eles não estão amarrados a um partido político ou um poder executivo, senão não haveria julgamento de fato, né? Nós não teríamos um sistema acusatório e sim um sistema inquisitório, não é o nosso caso aqui. Então, me parece que enquanto os nossos magistrados tiverem coerência cognitiva de utilizar-se das suas vias intelectuais restritas à questão jurídica, aos votos que são permanentes, me parece que está tudo tranquilo. Contudo, a depender da condução, do quanto for transformando, lamentavelmente, a regra em exceção, Matheus, ou perdão, me perdoe, a exceção em regra é que aí sim poderá gerar aí um perigo nefasto contra a democracia. Né? Lembrando a todos que estão nos ouvindo aqui, o ativismo judicial é uma medida incidental, residual, subsidiária. Ela pode acontecer a partir do momento em que aquele poder que tem a sua função típica apresenta-se omisso, né? E a sua omissão pode causar dano a uma parcela da sociedade. Então, a parcela da sociedade interessada busca, né, ao órgão judicante, se for de natureza constitucional, logicamente ao STF, para que ele traga uma resposta, né, e salde essa carência sobre determinado assunto. É assim que funciona. Então, é uma exceção, uma mera exceção, como se fosse uma forma colaborativa. Se nós pensarmos de uma certa maneira, não dá para nós imaginarmos que o ativismo judicial seja algo ruim, porque, de uma certa maneira, se nós pensarmos em súmulas, as súmulas são produto de ativismo judicial, né? E ela está absolutamente prevista na Constituição, e, na verdade, ela merece. A súmula é resultado de uma frente jurisprudencial, né, que se consolida e se transforma em súmula. Então, não há nenhum problema quanto a isso. Existem, né, determinados dispositivos com poder normativo proveniente de função atípica do judiciário, que seria uma súmula, por exemplo. O ativismo judicial funciona da mesma maneira. Desde que, respondendo então, para que nós não tenhamos nenhum ataque contra o nosso princípio de Estado democrático, far-se-á necessário que se dê a sequência ao ativismo judicial como uma exceção e nunca como uma regra. Ou seja, eu busquei rapidamente aqui no judiciário, não encontrei resposta, eu vou correndo a todo custo e o tempo todo para que o judiciário me
me traga, me salde essa minha necessidade, né? Lembrando sempre que, primeiramente, né, tem-se as funções típicas de cada um dos poderes e a eles que deve ser reportado a sua solicitação. Ao poder de legislar, o legislativo. Bacana. É interessante essa fala que o senhor falou das súmulas, né? Que a gente pode falar dos regimentos internos, né? Então, o judiciário, ele criando ali normas internas, então perceba que é um fenômeno. Eu também concordo nesse sentido, que deve haver esse limite, mas, como eu falei inicialmente, né, é importante essa atuação para a gente mudar o conceito de que não só a maioria vai prevalecer, as minorias irão prevalecer, e aí a gente tem a atuação desses poderes. Claro que o ativismo ele está mais ligado ao poder judiciário na nossa sociedade, de forma que percebo que hoje a gente não tem uma afronta à democracia, ao sistema democrático, à separação dos poderes. Acredito que é isso. Eu queria saber do pessoal se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento acerca da temática, pode ficar à vontade para perguntar. E queria que o professor pontuasse de forma resumida aí quais são os pontos positivos e negativos que o senhor acha dessa temática para a gente fechar aqui e, por enquanto, ver se alguém responde, questiona alguma coisa. Perfeito. Veja só, Matheus, eu há uns meses atrás eu fui presenteado, recebi uma obra de um colega meu que estudou comigo, né? A gente fez faculdade juntos, hoje ele é procurador do Estado do Paraná, e ele mandou um livro dele que ele escreveu sobre a correlação existente entre a eficiência administrativa e o ativismo judicial, onde ele defende que o ativismo judicial, de uma certa maneira, colabora para que a administração pública seja mais eficiente, né? Onde as arestas e as aparas que acabam existindo ainda, né, sejam, de uma certa maneira, preenchidas por essa atividade. Então, eu concordo e acho interessantíssimo essa linha de raciocínio do meu colega, do professor Elton, né, em que ele faz essa correlação entre a atividade prática, né, do ativismo judicial com o resultado de trazer a administração pública de uma forma mais efetiva à sociedade. Nós sempre esperamos, nós enquanto cidadãos, né, sempre esperamos que a administração pública atue da maneira mais eficiente, eficaz possível, né? E aí, se utilizar-se de um expediente, né, de uma ferramenta como o ativismo judicial para colaborar, então tá ótimo. Então seria para mim esse o ponto positivo, né? Estou copiando aqui, estou roubando, entre aspas, o ponto do positivo que o Elton traz, porque realmente eu concordo em absoluto. A obra dele realmente é muito elucidativa nesse sentido e me convenceu. O ponto negativo é porque ele sempre irá ser um potencial, uma ferramenta potencial de se chegar a uma exorbitação de poder, entendeu? E que isso poderá vir a afetar princípios que são bastante elementares dentro do nosso sistema político constitucional. Tá? Então, o ativismo judicial ele é um limite, né, absoluto, máximo possível entre a coerência do magistrado saber atuar de forma parcimoniosa, inteligente, etc., e podendo, muitas vezes, quando de forma adequada e possível, né, no momento em que é coerente para tal, trazer alguma manifestação política ou econômica, mas, ao mesmo tempo, é muito tênue a linha que, extrapolando um pouquinho mais, poderá vir a ensejar danos aí, muitas vezes irreversíveis, para a nossa sociedade, porque aí nós teríamos uma sobrevalência de um poder se transformando num superpoder, né? Um poder judicial junto com o poder jurídico, junto com o executivo e com o legislativo, eles precisam estar sempre na mesma linha de horizontalidade. A partir do momento em que um cumpre duas funções e que ele leva isso em consideração uma regra, transforma o poder em um superpoder. E esse superpoder faz cair por terra todo um sistema, né, de democracia e de poderes que são divididos conforme a teoria clássica de Montesquieu. É muito Então, bacana essa ideia, professor. Eu acho que é fantástico, porque muitas vezes a gente esquece que o Poder Judiciário ele faz parte da administração pública. E a ele isso. é sobreposto todos os princípios da administração. Eu digo sempre que se o 37 Cap fosse colocado em prática na nossa sociedade, seria muito bom. Nós teríamos
uma administração pública eficiente, voltada para o interesse público, e o poder Exato. judiciário é voltado para a sociedade. A gente vê esse poder muito afastado, muito distante. Então é interessante essa temática assim, associar assim como uma, vamos dizer, uma extensão, né, da atuação da administração pública. De fato, ele pertence à administração pública, está a serviço da sociedade. E também acredito que sim, o perigo, né, o ponto negativo desse ativismo será essa ultrapassar os limites e contrapor aos outros poderes. Então, realmente Isso. acho que isso é importante. Agora, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente terminar a nossa live, sobre o livro que o senhor vai lançar, dar uma chamada aí pro pessoal, o senhor pode falar um pouco. Sim. E a gente Não, finaliza. com- Se não restar dúvidas, ou se o senhor quiser completar, eu estou vendo que aqui ninguém colocou dúvida nem nada, o pessoal está Uhum. tímido, mas o senhor pode falar um pouquinho do seu livro aí que vai ser lançado e a gente pode concluir fazendo um resumão da temática. Perfeito. Só fazendo um último comentário ali, Matheus, que eu achei bem interessante. O que acontece que na linha mediana do pensamento da sociedade brasileira funciona mais ou menos assim. Parece que o judiciário é muito mais distante, né, dos outros poderes a nós, porque a nós não é dado o direito de votar neles. Mais ou menos nesse sentido, com conversa de alguns populares, eu já senti isso. Assim, me parece, doutor, que porque eu voto no prefeito, porque eu voto no vereador, então parece que eu tenho mais proximidade a ele, como se fosse uma questão assim de proximidade em razão de que o voto conecta um ao outro. Mas o magistrado, como eu não voto, então o juiz é o superpoder. E isso acaba gerando aí um equívoco, né, na linha de pensamento das pessoas que acabam percebendo que lhes parece que o judiciário é mais poder do que o outro, e de fato, na prática, não é assim que as coisas funcionam, né? E, Então, todos eles estão inclusive, ali. inclusive dificulta o acesso à justiça, né? O pessoal acha que o judiciário fica sobrepondo, colocando o pedestal demais, e isso Né? dificulta o acesso. Exatamente isso. É dessa maneira que, lamentavelmente, ainda se pensa e que gera um pouco de equívoco e um complicador, né? Imaginando que a eles, magistrados, lhe é concedido aí um superpoder, e aí eles começam a acreditar nisso, né? Os juízes começam a acreditar nisso e vai começando a desenvolver de uma forma daí desconecta ao instituto original a ideia do ativismo judicial, transformando ali, como o colega muito bem colocou anteriormente, numa situação de politização, né, do judiciário, que daí está totalmente equivocado. Mas falando um pouquinho, então, em relação ao livro que a gente está trazendo, antes de mais nada, eu trouxe aqui para apresentar, Matheus, esse livro nosso aqui, que é de processo constitucional, né, ele tem um assunto que versa sobre ativismo judicial, de uma maneira en passant ali, tem informações sobre isso. Esse nosso material aqui já é da terceira edição de 2019, né? Nós vamos começar a fazer agora a reformulação para a quarta edição. Mas esse livro que tu faz referência agora é um livro novo que nós estamos lançando aí nas próximas semanas, na semana que vem, na verdade, que ele versa aí sobre assunto bem diferente, que é sobre filosofia do direito, né? O livro é denominado Primeiras Linhas de Propedêutica Jurídica, e a propedêutica, todos nós sabemos, seria aquele emaranhado de temáticas subjetivas, né, que formam a linha de entendimento sobre todos os outros assuntos que estão no, vamos dizer assim, no arcabouço do direito, né, dentro de toda a órbita do direito. Então seria mais ou menos assim, aquilo que está dentro de ordem da sociologia, da economia, da filosofia, da antropologia, da psicologia. Então cada um dos assuntos, cada um dos capítulos ali, Mateus, que versa o nosso livrinho, seria assim, tratando sobre cada um desses assuntos que dentro da faculdade são transformados em disciplinas, né, uma diferente da outra, tentando aclarar ao acadêmico o que é determinado assunto, para que serve, qual é a sua finalidade, né? Assim, quando o acadêmico ingressa na disciplina, digamos, de ontologia jurídica, quando o professor entra em sala de aula para começar a explicar as bases principiológicas e teóricas que envolvem a disciplina, o aluno já tem uma contextualização acerca do que se trata, né, o determinado assunto. Então, ele é um livro, assim, onde eu tentei sintetizar todas as disciplinas, pelo menos que são colocadas aí como vértice principal de propedêutica nas nossas principais
escolas de direito do Brasil, para que os alunos possam não cair de paraquedas na faculdade e não conseguir entender o porquê razão que existem as propedêuticas, imaginando assim que só se ingressa na faculdade já porque eu preciso do Código Civil e eu preciso ler o Código Civil e isso é o direito, né? A ideia é justamente entender o porquê que existem tantas outras disciplinas que estão ali preparando o terreno, né, do estudioso do direito para conseguir entender de fato a interpretação normativa da forma correta a ser feita, né, a ser efetuada. Esse é o Bacana. nosso livrinho. Massa. O senhor tem alguma coisa a mais a falar, acrescentar? Eu queria agradecer muito mais uma vez, Sim. Matheus, pela oportunidade da gente ter essa conversa. Eu acho que é muito interessante. Eu espero que seja a nossa primeira de várias outras oportunidades de podermos dar sequência aqui, né, Pode ter certeza. às nossas falas. Eu acho que vai ser muito interessante. Espero ter sido elucidativo. É rápido a nossa fala, mas a ideia é ser direto para esclarecer um pouquinho a população em geral que está nos ouvindo, que poderá vir a ouvir, de que o ativismo judicial não é um instituto maligno, né, como muitas pessoas tentam forçar a se acreditar, muito pelo contrário, é algo que tem por sua finalidade precípua colaborar, né, com essa eficiência da administração pública e com essa maneira assim de tentar aparar as arestas que muitas vezes acabam ficando, né, em aberto aí, essas lacunas, desculpa, que ficam em aberto por conta do legislativo. Então, se nós imaginarmos que o ativismo judicial é uma medida auxiliadora que o judiciário cumpre incidentalmente ou subsidiariamente junto ao legislativo, me parece ser de grande valia. E que se nós conseguirmos na noite de hoje esclarecer a quem está aqui nos ouvindo, está excelente. Muito obrigado mesmo, Matheus, pela oportunidade. Bacana, eu gostaria de agradecer ao professor, a Lara, que auxiliou, a todos que nos assistem. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato tanto comigo como com o professor. O Insta do professor é muito bacana também, vale a pena aí. Quem não segue o professor, dá uma seguida lá, dá uma visitada, conteúdo muito sério, conteúdo bacana. E agradecer e dizer tchau, né? Tudo de bom para todo mundo. E estamos aí para mais lives, vamos combinar aí, professor. Já aceita aí o convite. E obrigado mesmo a todo mundo. Obrigado mais uma vez, Matheus, pelas palavras finais. E assim que o nosso livro estiver em mãos, chegar até a mim, né? Nós temos aí mais uma semana para isso, depois a editora vai enviar. Depois eu só peço que você mande para mim o teu endereço, que a gente envia aí um exemplar de presente para ti aí, a título de agradecimento aí ao convite que tu fez para nós. Ok? Obrigado, professor. Obrigado Tchau, a tchau, todos que todo nos ouviram. mundo. Valeu, galera. Tchau. Tchau, obrigado, valeu.